Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, o assunto que hoje nós vamos tratar é sobre a justificativa, se justificar para você querer ganhar os céus, ganhar a vida espiritual, querer agradar a Deus por intermédio de justificativa. Centenas e milhares de evangélicos, são no total aí 35 milhões de evangélicos. Todos os dias eles vão na pseudo casa de Deus para se justificar. E quando eles vão lá, eles cantam hino, eles oram, eles profetizam, eles testemunham, eles vão com... As mulheres vão com a saia lá embaixo, enfim, com o cabelão grande, sem decote nenhum. Os homens, eles vão com a barba feita, terno bem passado, né? E vão todos engomadinhos. Isso é justificativa. Isso é você querer agradar a Deus com obras. É você querer agradar a Deus com estereótipo. Será que agradar a Deus, querer barganhar com Deus por intermédio das suas obras, isso é correto? Será que você querer ganhar o santuário de Deus, você querer ganhar o perdão das suas faltas, dos seus pecados, você querer ganhar isso por intermédio de uma vida exterior bonita, você está correto? Será que o evangelho ele muda o comportamento, ou você está na igreja só porque você tem medo do inferno e do pecado e da morte? O evangelho ele não muda estereótipo, porque ele não muda a pessoa, ele não muda a personalidade. Mas quando você prega inferno, apocalipse, você prega medo, terror, pecado, enfim, regras, leis, você consegue fazer com que as pessoas elas fiquem ali engessadas naquele local. Entende? Então, não é o evangelho hoje que está aperfeiçoando pessoas. É o medo do inferno e de ir para algum local onde você fique queimando a eternidade, né? Então, eu vejo as pessoas hoje, elas querendo fazer comércio com Deus. Todos os evangélicos eles são assim, eles fazem comércio com Deus. Então, eu vou para a igreja para ganhar os céus. Eu já estou barganhando com Deus. Eu vou fazer uma oração para querer me justificar com Deus. Eu estou barganhando com Deus. Eu estou cantando um hino para querer que Deus se agrade de mim. Eu estou barganhando. Quando eu barganho, eu faço com que o sangue imaculado de Jesus Cristo não valeu para nada. Jesus não teve mérito nenhum. Quando você faz algo para demonstrar para Deus que você pode e que você é merecedor, você está dizendo que Jesus ele foi ineficiente na cruz. Porque Jesus ele derramou o seu sangue no madeiro da cruz para nos justificar. E isso está claro nas cartas do apóstolo Paulo. Isso está claro que Jesus ele já nos trouxe salvação. Mas é na carne essa salvação? Não. Essa salvação é no seu espírito. É no seu espírito. E agora você precisa salvar o seu entendimento. Porque hoje você ainda vive nas práticas carnais. Que práticas carnais são essas? São as práticas que você faz todos os dias dentro das igrejas evangélicas para se justificar diante de Deus, para querer ser limpo, santo e puro, sendo que você já nasceu justificado por Jesus Cristo. Você já nasceu salvo por intermédio de um homem que há 2000 anos atrás se entregou por você. As pessoas que naquela época foram perdoadas foram os judeus. Mas nós, que somos gentios, que não somos judeus, nós fomos enxertados nessa videira. Então nós já nascemos salvos em espírito e não na carne. Porque pelas obras ninguém pode ser justificado por Deus. Isso está claro nas cartas do apóstolo Paulo. E nós todos os dias queremos ser santos. E nós ficamos presos
no psicológico, nós ficamos presos a essa falsa santificação que as igrejas elas nos colocam. Terno, gravata, cabelo grande, estereótipo. Isso, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta de Deus. Porque você está dizendo, através dessa santificação, que você teve mérito. E a cruz de Cristo foi ineficiente. Adão, ele barganhou com Deus. Quando Deus ele apareceu, Adão se justificou, falou assim, olha, foi a mulher que tu me deste. Então, ele quis dizer que ele era puro. Ele quis dizer que ele não teve culpa nenhuma. Todas as vezes que você se justifica e você fala que você é santo, que tudo ao teu redor é pecaminoso, você está dizendo que você ainda vive dentro da lei. E você ainda vive em Adão. Se justificando e fazendo com que as outras pessoas sejam impuras. Você pode observar nas igrejas evangélicas. Então nós podemos observar nas igrejas evangélicas, por exemplo, todos os dias as pessoas elas vão para se santificar, para buscar essa santificação que eles dizem que é a santificação do alto, mas quando elas saem julgando outras pessoas. Elas saem condenando outras pessoas. Elas saem maldizendo as outras pessoas. Então, isso sim nós podemos chamar de fornicação e adultério espiritual. Isso é uma prostituição espiritual, sim. Né? Nós podemos observar, tem vários trechos bíblicos onde fala sobre essa prostituição. Por exemplo, Isaú. Isaú não teve nenhum ponto bíblico antes, no Velho Testamento, não teve nenhum trecho onde falava que ele fornicou com uma pessoa. Mas fornicou, que fala assim no linguajar do evangélico, que ele se deitou antes do casamento. Mas nós podemos verificar nas cartas do apóstolo Paulo, salvo eu que aos Hebreus, consta que lá tinha, assim, houve algo referente à fornicação de Isaú. Mas aquela fornicação foi o quê? Foi a troca da primogenitude. Então, as cartas do apóstolo Paulo, nós devemos analisar elas no espírito e não na carne, não na matéria. Porque se a gente analisar aquela fornicação, aquele adultério, aquela prostituição com o olho carnal, nós vamos sempre arremeter para o sexo, para o ato sexual. Mas nós devemos analisar aquilo com os olhos bem abertos no espírito, olhos iluminados, para a gente poder entender o que há por trás daquilo. Então você vender a sua primogenitude, isso é um grande pecado. Então as pessoas hoje, elas vão nas igrejas para vender a sua primogenitude. Essa primogenitude foi um favor imerecido dado por Jesus na cruz. E que todos nós, hoje, vivemos debaixo daquele sangue imaculado que nos purificou e nos justificou. Só que todas as vezes que eu tento me justificar diante de Deus, falando que eu, pela minha prática, pela minha oração, pelos meus testemunhos, pelas palavras, pelas profecias, enfim, pelo cântico que eu canto, eu estou dizendo que Jesus foi ineficiente e que eu posso me santificar para poder acrescentar na cruz o mérito. Então essa justificativa, infelizmente, ela é algo errado e nós temos aqui, infelizmente, as pessoas que praticam isso, elas caem da graça. Isso sim é cair da graça. É quando você coloca mérito em você. Você não tem mérito nenhum. Você já nasceu justificado. E isso está claro nas cartas do apóstolo Paulo. Em aos Romanos capítulo 10, ele orava, porque lá em Romanos consta claramente que eles queriam estabelecer uma justiça própria para eles, para que eles pudessem alcançar por mérito a salvação. E Paulo, ele não concordou com isso. Isso é uma barganha. Isso sim é um comércio com aquilo que você recebeu, com o tesouro que você recebeu de graça.
Entendeu? E Jesus de Nazaré, ele falou sobre isso na porta do templo, ele falou sobre esse comércio. Mas ali, ele deu um exemplo material, mas aquilo ali era espiritual. Olha o que vocês estão fazendo com a minha casa. A casa que era ele. O comércio. Na porta. Na porta era o quê? Era no corpo. Olha o comércio que vocês estão fazendo, querendo agradar a Deus com esse comércio. Sendo que agradar a Deus não tem nada a ver com méritos. Quando o crente tenta comprar a salvação, eles estão fazendo comércio barganhando. Ezequiel capítulo 28. Se você ler, você vai ver o que é o comércio. Que os comércios, lá consta que os comércios se multiplicaram, né? É isso que o crente faz todos os dias. Isso é chamado de prostituição espiritual. Então Paulo ele pregava isso. Ou seja, quando o pregador ensina que você tem que se santificar, por exemplo, ele está te ensinando a prostituição espiritual. Ele está dizendo que você precisa fazer algo por mérito. Você precisa ter mérito para você alcançar os céus. A salvação. E isso é uma mentira. A salvação já está dentro de você. Você já está salvo. Quando você se enxerga salvo e enxerga o seu próximo salvo, você atingiu um grau elevado de amor. Um grau elevado. A santificação é por Cristo e não por esforço humano. O homem só tem que tomar posse de algo que já tem. Então, é simples. É só você tomar posse já do reino que já está dentro de você. O próprio Jesus de Nazaré falava, o reino está dentro de vós. Mas as pessoas elas têm a tendência de ainda procurar o reino, ainda no templo e na sua própria santificação. Deus não se deixa escarnecer. Isso está escrito nas Escrituras também. Isso sim é uma prostituição. Em Gálatas 5, não deis lugar à carne. Que carne que é essa? Que carne que é essa? É a carne de ir para o cinema, para o shopping, nas Escrituras não fala nada sobre isso. De você ir para a praia, não fala nada sobre isso. Ele fala simplesmente de você querer fazer troca com Deus, você querer fazer comércio com Deus, falando que para você se achegar a Ele, para você ter o direito da salvação, você precisa fazer algo a mais, sendo que já foi feito na cruz. Alguém já foi entregue por nós e nós temos que compreender isso. Quando você coloca o mérito na cruz e diz que você não precisa mais dessas regras da lei, porque isso que você faz hoje de regras de santificação eram regras da lei de Moisés. As pessoas elas pecavam ou transgrediam o ano todo. No final elas iam até o templo com um animal, enfim, aspergiam o sangue para se purificar. Então quando você faz isso, você está voltando para as práticas da lei. Poxa, Michel, então eu posso fazer tudo? Não estou falando que você pode fazer tudo. O que você plantar nessa terra, você vai colher. Isso é fato. Porque existem leis no nosso país. Mas o que eu quero mostrar para você... mas eu posso viver uma vida libertina? Não. E isso, se você quiser, ainda a escolha também sua. Mas nada te separará do amor de Cristo, de Deus. Isso é uma promessa que não fui eu que fiz. Foi Jesus que fez essa promessa. Nada te separará. Mas isso é na carne, Michel? Não, isso é no Espírito. Você já nasceu salvo no Espírito. Mas na carne, você não precisa mais praticar nada. Porque da carne, Deus não se aproveita, porque Deus ele é Espírito. Ele não é carne. Deus ele não recebe obras humanas como perfeição para Ele. Porque a obra já foi feita na cruz. Tetelestai. Está tudo consumado. Essa prostituição é a mesma que se fala em Oséias. Leiam o livro de Oséias e vocês vão entender o que é essa prostituição, que é a porneia. Se fala claramente, lá não tem nada a ver com sexo. As pessoas elas leem aquele livro, os livros do apóstolo Paulo, as cartas, elas veem no literal. Elas pegam tudo aquilo na lei, no literal. Tudo no carnal. Elas não observam isso como salvação,
como favor imerecido. Elas não conseguem enxergar a salvação no seu próprio companheiro. A pessoa cai da graça não é por sexo, mas por tentar se justificar. Tentar se justificar é a pior coisa que um ser humano pode tentar fazer. Inclusive o apóstolo Paulo falou muito sobre se vangloriar. Essa vanglória não pode ter. Quando você tenta se justificar, você está dizendo que você é melhor do que tudo e todos. Então você está adquirindo o céu pela tua força, pela lei, pelas obras. E não é pela graça. A graça foi um favor imerecido dado por Jesus na cruz. Já foi derramado sangue. A vanglória é o pecado adâmico. Então aqui nós já até conversamos sobre isso. Que quando você se justifica assim como Adão se justificou, você está voltando à prática do Adão. Né? E Deus não aceitou essa prática adâmica. Deus não aceitou lá nas épocas de Adão e Deus vai aceitar essa prática adâmica sua. Em aos Romanos capítulo 6, verso 1, continuaremos o pecado? Então, inclusive, até ele fala sobre a graça superabundar por intermédio do pecado. Aqui, ó, vou colocar para vocês. Aqui, vamos lá. Romanos capítulo 6, verso 1. Aqui está muito claro. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então vamos lá. Na cruz, a lei de Moisés foi abrogada. Então isso significa que não existe mais nem lei e nem pecado. Poxa, mas o que você quer dizer com isso? É simples. A lei, ela trazia o pecado à luz. Então, quando uma pessoa na lei era pega em transgressão, esse nome pecado é chamado de transgressão da lei de Moisés. Quando uma pessoa era pega na transgressão, essa transgressão que ela cometia era lançada na luz. O que é lançada na luz? Todos enxergavam, porque todos podiam observar, infringiu uma lei. A pessoa que infringiu uma lei. Ok. Só que quando Cristo ele veio e ele foi crucificado, ele abrogou essa lei. Então para os judeus já não existia mais essa lei. E para nós, que somos gentios, nunca existiu essa lei. Então a partir do momento que não existe mais essa lei de Moisés, que eram 613 leis, isso significa que o pecado também não existe em mim. O pecado não pode mais existir em mim. Ah, mas é a prática carnal, é o adultério, é o se relacionar com mulher, é matar, é roubar. Não. Isso aí já existe a lei do nosso país, para que ela possa regrar a sociedade. Mas numa lei espiritual isso não existe mais. Não existe, porque já foi abrogado. Nós temos que entender e ter consciência disso, para que nós possamos parar de ficar julgando o nosso próximo, não vendo salvação no nosso vizinho, no nosso parente, no nosso amigo. Porque eles receberam de Cristo a mesma misericórdia que eu recebi. Eles receberam de Cristo a mesma salvação que eu recebi na cruz. Nós simplesmente somos espíritos vivendo numa prática carnal. Nós não somos carne vivendo em espírito. Então nós temos que entender e enxergar isso com olhos iluminados. E aí quando a pessoa ela acrescenta um pagamento, ela acrescenta algo no pagamento de Cristo, você está dizendo que Cristo foi ineficaz. Então Cristo, ele na cruz, ele foi lá e pagou toda a dívida. Tetelestai, pagou toda a dívida. Aí você ainda com a sua santidade, com a sua glória, com a sua oração, com a sua santificação, com o teu esforço, você ainda quer ajuntar isso e fazer sociedade com Cristo para que você possa ter a salvação. Isso não existe. A glória é somente de Cristo. O mérito somente é dele e não seu. Mas sempre que queremos acrescentar algo, fazemos remendo com trapos de imundícias. Então os pastores, líderes evangélicos, os presbíteros, os anciães
de igreja cooperadora, enfim, da igreja da congregação, por exemplo, eles sempre falam isso, ó, você tem que se santificar, você tem que orar mais, ó, a palavra não cumpriu, mas amanhã você tem que estar aqui, não sei o quê. E isso é mentira. Isso é heresia. Porque ele está dizendo para você que a sua obra é maior do que a obra de Cristo. Aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês Tito capítulo 2. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Não é para alguns, é para todos. Tá? Então, a graça foi dada para todos. O perdão foi dado para alguns. O perdão foi dado para alguns, que foi os judeus. Mas a graça, ela foi dada para todos. Está aqui, ó, em Tito capítulo 2. Então, nós podemos pegar aqui vários trechos de justificativa, só para a gente entender, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 39. Por meio dele, todo o que crer é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Em Atos dos Apóstolos, ele está falando ainda aos judeus. Então as pessoas elas não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então, nós fomos já justificados na cruz. E aos romanos, que já é a pregação aos gentios, sendo justificados gratuitamente. Então assim, foi pago alguma coisa por dinheiro? Não, foi gratuito. E ele está falando no passado aqui. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então é por intermédio da sua oração, por intermédio do seu louvor, é por intermédio do seu cabelo grande, é por intermédio do seu paletó, da sua gravata. Eu estou mentindo para você, cara. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? Onde está o motivo da vanglória? Então vocês se vangloriam, sendo que o ato foi de Jesus, e vocês que estão querendo se justificar por intermédio das suas obras, é isso que está escrito aqui, é excluído. Aqui, ó, sua vanglória é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência da lei. Então, meu amigo, para de seguir a lei. Isso que você está fazendo dentro da igreja evangélica é você seguir a lei de Moisés. Você está seguindo a lei de Moisés. Você está seguindo prática carnal. E isso nas escrituras é o que fala de prática carnal. E isso sim é fornicação, é adultério e prostituição. Porque você está trocando a primogenitude que foi dado na cruz. Você está trocando por um prato de guisado que é a sua oração, é o seu louvor. Enfim, é isso que você faz dentro da igreja. Sapatear, bater, pular, enfim, profetizar. Você está trocando o prato de guisado. Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Aqui está falando de água? Batismo de água? Não. Foram lavados pelo Espírito. Então o que as pessoas fazem na igreja de ficar se batizando, você está anulando a cruz. Você está dizendo que a água limpa, mas é a cruz, é o favor imerecido, é o sangue vertido na cruz, é ele que te limpa. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Gente, aqui está claro. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. E você, todos os dias, você busca justiça pela prática da lei. A lei de Moisés dizia claramente que você tinha que santificar a tua carne, você tinha que se vestir de saco de cinza, você tinha que fazer holocausto, você tinha que fazer uma série de coisas. Que você faz na igreja é holocausto. O que você faz na igreja é uma heresia. Você se justifica através de uma santidade estereótipa. É uma prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo.
Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Não é por nós. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Então, se a salvação é para todos, ninguém vai ser justificado pela lei. Então Deus, ele não vê santidade na carne. Deus, ele não vê santidade na carne. Fuja disso. Aqui, ó. Tendo sido, pois, justificado, sido é passado, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você começa a entender o Evangelho da verdade e que você começa a ver que todos já nascemos salvos e que o perdão foi para todos, sem diferença alguma, teu irmão é igual a você, mas isso eu estou falando no Espírito, você tem paz. Você começa a entrar em perenidade. Isso é Romanos capítulo 5, verso 1. Então, em Tito capítulo 3, verso 5, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar é com água ou com o Espírito Santo? É com o Espírito Santo, gente. Gente, vocês se batizam lá com água, vocês estão sendo enganados por eles. Eles estão mentindo para vocês. É evidente, aqui em Gálatas 3, verso 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então eu vou parar por aqui porque eu tenho que deixar alguma coisa para os próximos vídeos, mas fica aqui essa análise. Parem de querer ser santos na carne. Quando você ora, você tem que apenas agradecer. Simples. Agradeça. Deus, ele já te justificou na cruz. Tire da sua cabeça essa depressão maligna que os homens colocaram em você. Os homens falaram dentro da igreja que você não tem direito a perdão. Você já nasceu perdoado. Você já nasceu regenerado. Você já nasceu limpo, curado das suas enfermidades. Só que o homem, ele vai falar para você que você precisa ainda fazer algo mais. Eles ignoram a cruz. Eles ignoram o feito da cruz. Então, isso é esclarecedor e isso nos traz muita alegria ouvir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ative o sininho das notificações para você receber novos vídeos. Deixe o seu like também, que é muito importante. Quando você compartilha, isso não é questão de ajudar o canal, é para que outras pessoas possam escutar o Evangelho da verdade. Sem mancha, sem mácula, sem peso. Esse é o Evangelho sem peso nenhum. É saber que você já nasceu salvo em espírito. Mas você pode cometer tudo o que você quiser? Aí é diante da lei do seu país, é diante dos homens, diante das pessoas que você está. Eu sou casado, então eu tenho consciência que eu não posso errar diante da fidelidade com a minha esposa. Ela também tem a consciência, eu não posso errar diante da fidelidade com o meu filho. Enfim, você tem que ter essa consciência. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Porque se você disser que você precisa não cometer um ato na carne para você ganhar a salvação, você está anulando o mérito de Jesus Cristo na cruz. Tá ok? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Deus abençoe cada um. Paz e graça a todos.